Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Galo Bode. Aqui quem fala com vocês é o Vinícius. Para quem não me conhece, eu já faço um trabalho lá no Twitter já desde o início do ano, falando bastante sobre gestão, falando sobre SAP, sobre finanças, sempre com o foco do Galo. Então agora, a partir de agora, a gente vai começar a trazer esse conteúdo aqui para o YouTube, para ser um conteúdo mais técnico, um conteúdo mais denso, mais explicativo, porque muitas vezes lá no Twitter o texto pode ficar um pouco confuso, gera muitas dúvidas, as pessoas às vezes não têm tanto conhecimento. Então, vou tentar trazer mais conteúdos por aqui no YouTube, sem parar com o conteúdo lá também. E vou abordar, para começar, esse primeiro tema que é o fair play financeiro da CBF. O que acontece? A CBF definiu nessa semana, no dia 26, o novo fair play financeiro. Esse fair play vai mudar completamente a estrutura de pagamentos, de atrasos, de dívidas no Brasil a partir de 2026. Então eu fiz um material aqui bem completo para abordar sobre o fair play no geral e também, no caso, no contexto do Galo, óbvio que é o nosso foco aqui. Então vamos lá. Para começar, nosso sistema de sustentabilidade financeira, que é o fair play financeiro, eles só fizeram um nome aportuguesado, né, vamos dizer assim. Ele tem 4 pilares, que são o controle de dívida, o equilíbrio operacional, o controle de custos com elencos e o controle de endividamento de curto prazo. Antes da gente passar por cada pilar do Fair Play financeiro, a gente precisa entender por que a CBF criou o Fair Play. Primeiramente, é uma prática comum na maioria dos países do mundo, o Fair Play financeiro, nas maiores ligas do mundo. E também tem igual da UEFA, que já é um controle continental. Mas a CBF criou isso por causa do risco sistêmico que estava aí no futebol brasileiro nos últimos anos. E eu posso citar alguns clubes aqui, que são grandes clubes, clubes de grandes torcidas, que é o Galo, o Corinthians, o Vasco, o Cruzeiro, o próprio Botafogo agora com o Texo, que está uma confusão judicial aí. Esses clubes, eles vivem muito acima da sua capacidade financeira, muito acima. E isso acarreta em quê? Eles contratam jogadores sem condição primeiro, de honrar o compromisso com os próprios jogadores. Então, temos dívida de salário, dívida seja de contribuição FGTS, INSS, esses pagamentos, e também dívidas com outros clubes. Eu posso citar aqui vários exemplos. O Corinthians, na gestão Augusto Melo, não pagou nenhuma contratação que eles fizeram. Foi um ano que ele ficou, um ano e 6 meses, e o Augusto Melo não realizou nenhum tipo de pagamento das contratações que ele fez. Como não há punição aqui dentro do Brasil para isso, quando é dívida fora do país, a FIFA pune, e a punição da FIFA geralmente é com o transfer ban. Depois pode até, se tiver recorrência, pode ocasionar em perda de pontos, como foi com o Cruzeiro no ano de 2020 ou 2021, não sei, não lembro. Mas aí o que acontece? Esse risco sistêmico, ele já estava chegando num ponto de colapso já, porque os times contratavam jogadores já sabendo que eu não ia dar conta de pagar, e quando chegava nesse ponto, eles jogavam para frente ou tentavam um acordo, e aí os clubes acionavam a CNRD, que é um órgão regulador que controlava isso, mas a CNRD não dava conta desse tanto de processo, por muitas vezes atrasava muito, então o clube entrava na justiça contra um pagamento, demorava um ano e tanto, para poder gerar uma cobrança, e nem era punição de transfer ban, por exemplo. Então a CBF criou esse sistema e eu vou agora abordar ele, cada pilar dele, e depois falar o contexto do Galo, que é o que importa para a gente aqui. Como que o Galo vai se encaixar nesse controle da CBF e como que vai ser cada pilar, beleza? Bom, primeiramente, o primeiro pilar da CBF, que é o mais importante aqui, que é para manter a sustentabilidade do sistema, do futebol brasileiro em geral, que é o controle de dívidas em atraso. Quais são as regras desse controle de dívidas em atraso? Todas as dívidas assumidas a partir de 1º de janeiro do ano que vem, elas já estão no fair play financeiro. Ou seja, o Atlético contratou o Pedro do Flamengo, tem uma parcela a vencer em junho, o Atlético não pagou, o Flamengo acionou o órgão que será criado pela CBF,
que o Atlético está em atraso e foi comprovado o atraso, o Atlético já começa a tomar as punições. Depois a gente vai abordar cada punição, mas já começa as punições, as contratações a partir de 1º de janeiro. As contratações antigas, que é até o final desse ano, essas contratações elas têm um prazo de pagamento até dia 30 de novembro de 2026. E aí, muita gente pode gerar uma dúvida que é o quê? Então, o Atlético está devendo o Júnior Santos, por exemplo, que já aconteceu esse ano, em 2025, o atraso de uma parcela do Júnior Santos. O Atlético tem que quitar isso até dia 30 de novembro? Se tiver em atraso e não tiver acordo, tem que quitar, porque aí já começam as punições. Se o Atlético conseguir um acordo até dia 30 de novembro, aí que o que passa a valer é o novo acordo. Então, o Atlético tem um prazo até, o Atlético ou qualquer clube brasileiro tem um prazo até dia 30 de novembro para fazer o pagamento ou um novo acordo com o clube, devedor, ou os atletas, porque também englobam atletas e clubes. Aí, a CBF vai fazer 3 análises anuais, que é dia 31 de março, 31 de julho e 30 de novembro de cada temporada. Então, quando chegar nessa data, ela vai avaliar lá no sistema dela se tem clubes que estão em atraso. Então, o Curitiba está devendo um jogador em 31 de março. Aí ele leva a punição, leva a advertência, que vai progredindo. E aí, cada ano vai ter 3 avaliações dessa do Fair Play. Uma nova mudança que vai ter agora com esse novo Fair Play da CBF é uma questão do sistema, dos sistemas que serão utilizados. Porque hoje a gente já tem o BID, que é onde o clube registra o atleta, né, para poder participar das competições da CBF. Porém, agora, além do registro, para poder participar mesmo, será colocado lá o contrato com os jogadores, ou seja, quanto que ele recebe na CLT, nos direitos de imagem, e também qual que foi o valor da transação e quando que é cada parcela. Então, esse sistema novo será possível a CBF saber se os clubes estão em dia ou não, porque vai ter a data da parcela ou a data do pagamento final, que seja uma parcela só. Se o clube não pagar, como já tem a data lá, ela já sabe se está vencido ou não. Basta uma notificação que ela consegue ver o prazo. Então, esse novo sistema vai ajudar bastante nesse controle de dívida, porque hoje a CNRD, o que acontece? O clube aciona lá, aí tem que pegar todos os contratos, aí o clube fala, não, mas não foi bem assim, eu fiz um acordo assim e tal. E isso muda muito, porque agora vai ser no papel. Ah, tá falando que é pagamento dia 30 de janeiro. Não pagou dia 30 de janeiro, tá infringindo a regra. Então já começa as punições. Então, essa medida vai ser muito boa para a gente mitigar esses atrasos. E aqui, por último, tem que os clubes e os atletas podem acionar o órgão responsável, porque a CBF criou um órgão especificamente para isso, para controlar essas questões do fair play. Então, aconteceu com o Atlético esse ano, teve o atraso de salário. O Rony, por exemplo, talvez não acionaria a justiça, ele acionaria o órgão da CBF, do fair play. Então, tem essas mudanças aí. Vamos lá para o contexto do Galo agora. O que acontece no contexto do Galo? Nessa questão da dívida em atraso, o Atlético, agora no final do ano, a gente não tem tantos relatos assim, mas teve problemas em 2025. Por quê? A gente teve um grande problema de fluxo de caixa. O futebol, por mais que você contabilmente seja lucrativo no final do ano, ou esteja empatado no final do ano, o dinheiro é descasado. Então, você recebe o dinheiro, a maior parte do dinheiro do meio para o final do ano. E no começo do ano, as despesas continuam da mesma forma. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses você tem que pagar a folha, você tem que pagar fornecedor, você tem que pagar tudo. Então, tem que pagar os clubes que você acordou. Então, até teve um grande problema de descasamento ali de caixa e teve alguns problemas de atraso de salário. Coloquei aqui o atraso de salário de julho, porque o atraso de salário de julho foi o mais marcante, né? Que foi quando explodiu a bomba lá em julho, no final de julho, que o Rony entrou na justiça, saiu diversas notificações extrajudiciais contra o Atlético, dos jogadores, basicamente o elenco todo notificou o Atlético sobre o atraso de salário. E agora com o Fair Play, isso não pode acontecer. Aconteceu isso, o clube, além de ter o problema que já é não pagar salário, do desempenho do time, ainda vai ter o problema com o Fair Play financeiro, ou seja, a CBF já vai fazer
advertências, vai colocar prazos para poder fazer o pagamento, e isso é progressivo, então vai aumentando as punições progressivamente. No final, a gente vai falar um pouco sobre como é que funciona a progressividade dessas punições, como que vai ser aplicado, mas o que a gente precisa saber o atleta não pode atrasar mais, seja jogadores que já estão no clube, seja os clubes. Que aqui também coloquei os atrasos de pagamento de passe a jogadores. Isso foi os jogadores que a gente teve notícia esse ano, que foi o Coelho, o Davidson, o Natanael com o Coritiba, o Júnior Santos com o Botafogo, o Fausto Vera. Então, esses jogadores, todos eles, o clube foi notificado de atraso, o clube admitiu que estava atrasado, falou que foi um problema de fluxo de caixa, e depois a maioria deles foram regularizados pelo que eu tenho informação. O Davidson, eu sei que foi feito um acordo na CNRD, o Coelho, o Atlético pagou a parcela atrasada, o Natanael pagou a parcela atrasada, o Júnior Santos também, Fausto Vera que eu não tenho informação. Mas o que a gente precisa ter na mente aqui agora? Não pode ter atraso. Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, a gente não pode ter atraso. Então, essas parcelas de jogadores atrasadas, se não tiver nenhuma, tá tudo bem. Mas a partir de 2026, vamos supor, tem uma parcela do Júnior Santos para pagar até 6 de junho. Se atrasar ela, tem um prazo até 30 de novembro para pagar ela. E depois, tudo em dia. Tem que ficar tudo em dia. Então, vamos para o próximo pilar. O próximo pilar, a gente vai falar um pouco sobre equilíbrio operacional. Quais são as regras desse pilar? A partir da implementação do Fair Play financeiro, todos os clubes precisam ter superávit anual. E o que é o superávit anual? Ele é basicamente arrecadar mais do que você gasta. Só que a CBF fez uma modelagem de uma forma que alguns investimentos, algumas despesas que são consideradas investimentos, ela não entra dentro dessas despesas. Então, base, infraestrutura, o futebol feminino, os projetos sociais e os esportes olímpicos não entram nesse cálculo de despesa. Então, é basicamente a receita do futebol ou aporte, receita do futebol mais aporte, menos as despesas do futebol e também as despesas financeiras, administrativas. Então, basicamente, o clube tem que gerar ou empatar, né, ou o que a gente fala de break-even, ou o clube empata, ou o clube vai gerar um lucro ali no final do ano. E aí, no caso do Atlético, que é SAF, tem uma cláusula que pode usar o aporte para cobrir o déficit. E o que acontece? Foi muito discutido isso sobre os donos poderem aportar infinito, se ia colocar uma regulamentação de aporte. O César Grafietti até explicou um pouco sobre isso, que nesse momento a gente não precisa dessa barreira, né, desse controle de aporte, porque isso talvez afastaria investimentos no futebol brasileiro. Então, vamos colocar o Atlético. O Atlético é um clube que é deficitário recorrentemente. Então, se não tiver aporte, vai ser muito difícil de cobrir as despesas. Então, a gente vai... provavelmente a gente vai precisar de aporte. Então, tem isso. Então, quem é SAF, quem tem dono, pode ter um aporte para poder cobrir o déficit nesse equilíbrio operacional. Como é que vai ser essa avaliação? A partir do momento que o clube teve déficit, e aqui a gente vai entrar um pouquinho numa área mais técnica, mas a partir do ano que o clube teve déficit, então 2025 teve déficit, ele entra numa categoria chamada monitoramento. E aí a CBF vai avaliar ele para ver se ele vai ser punido, se ele vai levar alguma advertência, os últimos 3 anos contando com aquele ano. Então, em 2025 ele teve déficit. Ela vai pegar 2025, 2026, 2024 e 2023. Se na soma desses 3 anos o déficit dele for até 30 milhões, ou 2,5% das receitas que ele faturou, ele passa. Então ele não é reprovado nessa regra. Ele continua normalmente. Se o déficit dele for maior do que 30 milhões, ele é reprovado. E aí entra novamente as questões das punições, da advertência, de fazer um plano para ele poder se adequar nessa regra, né, e pagar normalmente, ficar no equilíbrio operacional. Então, é basicamente isso. E aí, como é que vai funcionar o período dessa regra, do equilíbrio operacional? Diferente da regra do controle de dívida,
essa aqui tem um período de transição, porque muitos clubes, a maioria dos clubes, não tem esse equilíbrio operacional, o clube tem mais despesas do que receita, então a gente tem um período de transição, que é o quê? 2026 e 2027 será monitorado, porém a única advertência, a única punição que vai ter é uma advertência. Então, o controle vai ter o controle lá, vai buscar o superávit, mas se o clube, por acaso, ter déficit no ano de 2026, ou seja, que pega o balanço de 2025, e no ano de 2027, que pega o balanço de 2026, a única punição que ele vai ter é uma advertência. A partir de 2028, ou seja, com o balanço de 2027 o clube tem que andar na linha o ano todo, porque o balanço daquele ano será utilizado para punições em 2028, para controle em 2028. Então, em 2028, a CBF vai pegar o balanço de cada clube e vai avaliar se o clube teve superávit ou teve déficit. E a partir dessa avaliação, ela vai fazer isso que a gente falou aqui, seja dos últimos 3 anos, ou das punições que pode partir desde a advertência até, seja perda de pontos, seja transfer ban, seja rebaixamento, que é progressivo. Então, a partir de 2028, com o balanço de 2027, o clube tem que estar certinho. Então, assim, né, na prática, 2027 já tem que estar completamente acertado. E se tiver ali com um déficitzinho mínimo, 2026 tem que ser acertado porque vai ser a soma dos últimos 3 anos. Então, aqui a gente vai entrar agora no contexto do Galo e a gente tem algumas coisas que podem variar esses números. Então, vamos tentar entender aqui agora. Qual é o contexto do Galo? Vamos pegar de 2024 até 2022, que são os últimos 3 anos, para a gente poder entender como é que seria essa questão do déficit pegando os últimos anos. No ano de 2024, o Galo teve 675 milhões de receitas. E aqui pega todas as receitas, ok? Então, as receitas são lançadas no balanço. E teve de despesas, e aí pega, note aqui que a despesa aqui não é só futebol, tá? Tem despesa com a despesa operacional do futebol e também tem as despesas financeiras, que é os juros, as amortizações. Então, o Galo teve uma despesa completamente acima das receitas, mais de 200 milhões acima das receitas. Então, o Galo é um clube deficitário. Então, isso tem que ser resolvido. Em 2024, a gente teve um aporte de 140 milhões, que foi o aporte do fundo, que é o fundo do Vorcado, que até agora está nessa confusão aí, de foi preso, de está sendo investigado e tal, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, depois a gente aborda isso em outro vídeo. Mas teve o aporte conta como receita lá para a CBF, no equilíbrio operacional. Então, soma as receitas junto com o aporte. E mesmo assim, o Atlético teve um déficit de 78 milhões. Então, a gente vê que um aporte pequeno não cobria o buraco que foi. E o aporte foi 140 milhões. Era para ter sido 200, o aporte total do Vorcaro, mas ele atrasou 60 milhões e foi pago em 2025, segundo informações do clube. Já em 2023, então, vamos colocar, o Atlético teve 78 milhões, o Atlético entraria no monitoramento. 2023, ele teve 461 milhões de receitas, então essa aqui é a receita operacional do clube. Teve de despesa 883 milhões. Novamente, as despesas do Atlético ficam lá nas alturas sempre, que é o gasto muito alto com o futebol e os gastos das dívidas antigas, que todo ano gera aí na faixa de 200 milhões de juros. Então, você coloca aí que já inicia o ano perdendo 200 milhões. Só que 2023 foi o ano que o Atlético virou SAF. E aí teve um aporte imediato de 505 milhões. Isso foi aporte em dinheiro que entrou no caixa do clube e isso soma as receitas para a CBF. Então o Atlético teve um superávit de 83 milhões. Note aqui o seguinte, o superávit aqui ele é inflado pelo aporte. O clube ele é deficitário na sua natureza, sem nenhuma mudança, ele é deficitário. Então hoje o Atlético depende de aporte para poder empatar, para poder sobreviver ali. Porque com o pagamento de juros, mesmo que você equilibre transferências e as receitas operacionais do dia a dia,
você está ali perdendo 200 milhões todo ano com juros. Então, o Atlético foi superavitário graças ao aporte de 2023. E aí, voltando em 2022, para a gente avaliar se a gente teria, se a gente seria enquadrado ou não como aprovado ou reprovado no equilíbrio operacional, a gente foi aprovado porque teve superávit, mas a gente tem 413 milhões de receitas, as despesas de 676 milhões, novamente, as despesas muito maiores que as receitas, então a gente vê que isso já é no longo prazo, no passado do clube, isso já é constante. O clube não gera dinheiro suficiente para cobrir o que ele gasta. E isso vai ter que mudar. Porque se não mudar, nenhuma empresa no planeta consegue se sustentar dessa forma, nenhuma gestão consegue se sustentar dessa forma. E uma hora colapsa, uma hora quebra, ou uma hora corta pela metade tudo que o clube gasta, ou entra em recuperação judicial, como foi com o Cruzeiro, com o Vasco. Então, tem esse contexto. Só que em 2022, a gente teve a venda do shopping. E a venda do shopping, como é uma venda de ativo e gerou caixa para o Atlético, ele entra como receita. E aí, as receitas menos as despesas geraram um superávit de 72 milhões. O Atlético aqui ficaria com superávit no final do período, porque só teve um ano de déficit. Mas se a gente for pegar que foram atípicos os movimentos, ó, venda do shopping em 2022, aporte em 2023 e aporte em 2024. Isso não vai se manter para o resto da vida. O clube precisa se tornar positivo sem depender de aporte ou de dinheiro externo, porque a partir do momento que for ter esse controle, nenhum dono vai ficar botando dinheiro infinito e o clube vai ter que ter vamos dizer, a receita igual à despesa, pelo menos, sem depender do dinheiro externo. Então, esse é o contexto do Galo na questão do equilíbrio operacional. Agora, a gente vai para a minha regra mais controversa, que foi do Fair Play, que é o controle de custo com o elenco. Até mandar um abraço para o Vitor Martins, o Vitão, um jornalista que fala bastante sobre finanças. Agora, vamos falar sobre a regra para mim, que é a regra mais controversa do Fair Play até agora, que vai gerar mais discussões no médio e longo prazo, que é a de controle de custo com o elenco. Até mandar um abraço para o jornalista Vitor Martins, pô, baita jornalista, sou muito fã há muito tempo, ele já falou bastante de finanças, principalmente do Galo no passado, na época do Sete Câmara, eu lembro, ele falava bastante sobre isso, e a gente teve uma discussão muito maneira no Twitter sobre esse controle de custo. Ele tem um argumento que talvez esse controle de custo ele vai gerar uma disparidade no futebol que já é no futebol brasileiro, que é grande, né, do Flamengo com Flamengo e Palmeiras, que já tem mais receitas, então eles podem gastar mais futebol. E eu discordava um pouco do argumento dele, porque eu acho que tem que gerar sustentabilidade, né, no futebol, e aqueles que fazem um bom trabalho de captar mais receitas, de gastar menos, ser eficiente, eles têm que ser premiados com pagamento em dia e não ter um adversário com doping, né? Corinthians da vida aí, que compra um monte de jogadores, se livra do rebaixamento e o clube que é rebaixado é o clube que o Corinthians está devendo. Então, a gente tem uma discussão muito maneira e ele me convenceu que talvez isso aqui seja negativo, não sei se é a palavra, mas isso aqui pode gerar uma distorção no futebol, e isso aqui eu acho que vai ter que ser visto com o tempo. Eu vou explicar mais para frente, mas o que acontece? Qual que é a regra? Quando começar a valer essa regra, 70% das receitas, e aí inclui os aportes também, então, como não proibir os aportes para ser limitador, então os aportes entram aqui. O máximo de 70% das receitas serão que poderá ser usado no futebol. E aí, então vamos colocar aqui sempre 100 milhões como um método de fazer cálculo. O clube que arrecada 100 milhões por ano, esse clube só pode gastar 70 milhões com salários, encargos, direitos de imagem e amortizações. Salários, encargos e direitos de imagem é o que é para a folha salarial do clube normalmente. Amortização é compra de jogador e pagamentos aos clubes. Então, você pega um clube igual o Atlético que fatura 600 milhões, esse clube aí, ele vai ter ali uma limitação ele só pode gastar 400 milhões de futebol. Só que 400 milhões não é 400 milhões de folha, que o Atlético tem esse custo com folha, mais ou menos, o máximo estourando 400 milhões.
é 400 milhões com folha mais contratação. Então, se o clube gastar 100 milhões com contratações, a folha só pode ser 300 milhões. E isso vai gerar uma distorção grande. Por quê? O Flamengo, que arrecada 1 bilhão, ele pode gastar 700 milhões no futebol. E 700 milhões de futebol faz uma diferença danada. Que aí ele pode gastar por 200 milhões por ano com contratação, 100 milhões por ano, que já tem um elenco muito forte, e gastar o restante com folha. E a folha dele vai ser muito maior do que de todos os outros clubes. O Flamengo tem mérito nas receitas dele, a maior torcida do Brasil, e tem mais arrecadação com patrocínio, bilheteria e tal. Só que isso vai gerar uma disparidade muito grande. E eu questionei o César Grafietti, inclusive, sobre isso. Por que tinha esse limitador? Por que acontece? Aí que vem meu argumento. Se você tem um clube saneado, vou pegar aqui um exemplo, o Mirassol. O Mirassol tem um clube saneado, arrecada 100 milhões por ano. Por que você não pode permitir esse clube gastar 80%, 90% das receitas dele com futebol? Alavancar, mesmo que ele vai gerar ali um déficit pequeno, que ele vai no primeiro ano gerar um déficit, no segundo ano gerar um déficit, porque está controlada a dívida dele, ele vai estar gastando com futebol, ele não vai estar gastando com outras coisas aleatórias, e ele vai estar uma alavancagem que toda empresa no mundo tem uma porcentagem de alavancagem ali, que é até saudável para poder crescer, poder aumentar o crescimento da empresa. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa que no futuro os clubes vão questionar, vai ter ali, eu acho que eles vão mudar as regras com o passar dos anos, e isso vai aprimorando, então isso é tranquilo, mas isso aqui pode fazer um limitador dos clubes pequenos, porque o clube que arrecada 100, 200 milhões, ele vai ficar limitado a 70% das receitas, e às vezes o custo administrativo dele, que é o que foi o que o César Grafietti falou comigo, porque todos os clubes têm uma média de 30% com o custo administrativo, e de logística, de viagens e tal, eu acho que isso vai ser um limitador no futuro. O clube, às vezes o clube que faz um bom trabalho administrativo, ele não vai poder usar o dinheiro todo dele para poder investir no futebol, que é o core da empresa, né? Então, a gente tem esse limitador. Mas voltando para cá, para as regras, a gente aqui tem uma transição, que é o quê? Mesmo quesito lá de equilíbrio operacional, 2026 e 2027, apenas advertência, vai ter o controle desses 70%, mas é apenas advertência punição. 2028, a gente começa a fazer uma transição já de porcentagem, ou seja, o custo máximo é 80%. 2028 já começa o custo máximo de até 80%. Faturou 1 bilhão igual o Flamengo, 800 milhões é o máximo que ele pode gastar com futebol. E 2029 passa a valer a regra completa, e aí é 70%, vale já 100% controle, com punições, com as verificações da CBF normalmente. Então, aqui a gente tem essa questão do controle de custo com o elenco. Aí vamos entrar um pouco no contexto do Galo. E aí é que a coisa começa a ficar apertada para a gente, e isso vai demandar muito trabalho para o novo CEO, que é provavelmente o Pedro Daniel, que era da Ernst Young, muito bem avaliado, inclusive. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre ele, mas ele vai ter muito trabalho para poder aplicar isso no Galo, porque o Galo geralmente gasta mais do que ele arrecada. Então, ele já vai entrar com um carro a 300 km por hora, ele vai ter que trocar os 4 pneus. Então, vamos lá, vamos pegar o ano de 2024, que é o último balanço que a gente tem. A gente não tem números de 2025 para poder abordar sobre isso. Então, aqui avalia-se a receita operacional. Então, 637 milhões foi o faturamento do Atlético. Receita do futebol, match day, patrocínios, direitos de transmissão e também as vendas de jogadores. E aqui também entrou o aporte, então foi 140 milhões de aporte, então a Atlético teve no total de receita no ano de 2024 777 milhões. Aqui eu coloquei separado os aportes, né, porque a gente para poder diferenciar. E a gente teve de despesas com futebol 575 milhões. Essa despesa com futebol, igual eu falei lá, deixa de entrar várias coisas. Então, deixa de entrar a categoria de base, deixa de entrar os custos administrativos, mas entram o custo de folha e o custo de contratações. Então, 575 milhões. O Atlético não gastou mais com futebol do que ele arrecadou. Isso é um fato. Só que não se enquadraria na regra da CBF. E aqui eu fiz o custo com o elenco,
que é com aporte, então 74%, se considerar o aporte, o Atlético no ano de 2024 gastou 74% do que ele teve de dinheiro com futebol. Mas se tirar o aporte, que vai ser o natural do clube, que não vai ter aporte todo ano, o custo foi de 90%. Então, o Galo teria que reduzir aí 20%. Teria que abaixar a despesa com futebol em 20%, que daria ali aproximadamente menos 100 milhões. Então, o clube teria que baixar de 535 para 450, mais ou menos. Então, seria uma queda muito grande. Foi o que o clube gastou praticamente na janela de transferência. Então, a gente vai ter mudanças drásticas, podem esperar por aí. Então, e vamos para o último pilar, que é o endividamento de curto prazo. Essa regra aqui é a regra que vem para, se o Atlético não fizer uma mudança drástica, seja ela com um aporte muito grande, que eu acho que precisa, sem aporte vai ser muito doloroso, sem aporte é papo de cortar 50% da folha, é papo de vender muitos jogadores, não ter medalhão, Hulk, Arana, esquece. É uma questão assim, sem aporte o Atlético tem que mudar completamente o clube e voltar a uma época de austeridade que não sei se a torcida aguenta não. E pelas promessas feitas pelos donos, não sei se esse é o caminho, assim, né? Eu lido com fatos e números, que é o que eu tenho acesso, né? Promessa dos donos é palavras, né? E palavra não é papel timbrado. E a gente está acostumado com político, seja com político dentro dos clubes, seja no Brasil, no mundo em geral. Pô, o que eles falam que vão fazer, só acredito vendo. Então, o que a gente lida é com os números. Então, se o Atlético não tiver um aporte, eu acho que precisa de um aporte volumoso, o Atlético vai ter que fazer um trabalho gigantesco de redução de custos. Então, vamos abordar um pouco sobre esse endividamento de curto prazo. Como é que é essa regra? Essa regra vai ser a dívida líquida de curto prazo dividido pela receita corrente daquele ano, receita operacional corrente daquele ano. E essa divisão, ela não pode dar maior do que 45%. Então, a dívida de curto prazo do clube não pode ser maior do que 45% da receita dele, a receita corrente anual dele. E aí, depois eu vou mostrar mais ou menos como é que essa dívida líquida de curto prazo, porque tem a dívida líquida, né? Então, o clube tem 200 milhões no caixa dele e ele tem que pagar 1 bilhão. Então, a dívida líquida dele é 800 milhões. E aí tem o curto prazo, às vezes essa dívida tá alongada, igual quem tem recuperação judicial, a dívida está alongada, e aí não entra nessa regra do curto prazo. Então, a gente vai abordar um pouco mais o contexto do Galo, que essa regra aqui é um pouco mais chata, mais difícil e tal. Mas mesmo critério lá das outras regras. Transição 2026, 2027, com os balanços dos últimos anos, né? Então, 2026 é o balanço de 25, 2027 o balanço de 26. A punição é apenas advertência. E a partir de 2028 a gente começa uma transição já com números. Então, 2028, a dívida líquida de curto prazo no máximo é 60%. 2029, 50%. 2030 já passa a valer a regra total, que é 45% da dívida líquida de curto prazo. Então, vamos para o contexto do Galo, porque aqui a gente vai ter algumas coisas para a gente falar. Qual que é o contexto do Galo com os números de 2024, que é os mais recentes? O Galo tem uma dívida total de 2,3 bi, e aqui eu peguei o número do balanço seco, porque se a gente for tirar esses adiantamentos, porque adiantamento, o clube não vai ter que pagar, né? O clube só vai deixar de receber o dinheiro que viria para ele. Mas é dívida, é considerado como dívida contabilmente, então considerei. Então, a dívida total do clube em 2024, 2,3 bi. E a dívida de curto prazo, 1,150 bi. 1 bi 152 milhões, ok? E aí, qual que era o caixa que o clube tinha? 194 milhões. Então, esse caixa, mas aqui tem contas a receber também, porque o Galo também tem dinheiro a receber de outros clubes que vendem jogadores e tal. Então, o Galo tinha, que as vendas sempre são parceladas, então o Galo tinha 194 milhões para receber de outros clubes. Então, a dívida de curto prazo, que é tirando o caixa, a líquida, ela é de 958 milhões.
ou seja, uma dívida impagável, porque o clube arrecada no máximo 600 milhões, 700 milhões por ano, e ele tem 1 bi para pagar dentro daquele ano. Ou seja, o que vai acontecer? Vai rolar a dívida, ou vai precisar de aporte, e ele vai pegar empréstimo para pagar essas dívidas, vai ficar rolando ela e ela vai só crescendo, porque tem juros. Então, a dívida de curto prazo do Galo é 958 milhões, a receita operacional líquida 637. Se a gente fazer a divisão aqui da fórmula, o Galo estaria com 150%, ou seja, a dívida líquida de curto prazo do Atlético sobre a receita dele é 150%. O máximo que a gente vai poder ter em 2030 é 45%. Então, para você entender como é que a gente tem que chegar nisso, a gente tem que tirar mais de 100%. Aí eu coloquei um número aqui que é o quê? A gente teria que cair a dívida de 958 milhões de curto prazo para 286 milhões a dívida de curto prazo. Ou seja, teria que fazer uma redução de curto prazo de 700 milhões, seja jogando ela para o longo prazo sempre, seja pagando ela, que é o melhor caminho, porque tem juros a maioria dessas dívidas. Então, isso aqui é muito preocupante para o Atlético. É 45%, a gente está falando do 2030, mais 60%, 2027 é 60%. Porque já vai é o balanço de 27. Se o clube não fizer um choque de gestão a partir do próximo ano de 2026, e esse choque de gestão pode vir com dinheiro novo, que é o aporte, seja com corte de custo, mas esse choque de gestão tem que vir. E o clube tem que passar a ser operacionalmente positivo. Até um elogio ao Bruno Musi. Ele conseguiu uma coisa que ninguém no Atlético na história conseguiu, que é o futebol pagar o futebol. Se o Atlético não tivesse dívida nenhuma, zero de dívida, o Atlético hoje seria superavitário. Um pouco superavitário, não ideal ainda, mas seria superavitário. Mas, como tem muita dívida e como gera muitos juros, o Atlético tem que... o Atlético não consegue ser superavitário nesse quesito total, né? No futebol, sim, mas considerando a empresa toda, as dívidas passadas, ele não consegue ser superavitário. Então, o Atlético vai ter que fazer um choque de gestão, uma redução de custos, junto com o aporte. E aí, a gente entra num contexto que é o quê? O clube gastou muito esse ano. Gastou mal, mas gastou muito. 200 milhões de contratações, se você souber usar 200 milhões, e o São Paulo, por exemplo, tivesse 200 milhões na mão, como ele fez em 2020, ele trouxe a base do time campeão. Mas o clube gastou muito e gastou mal. Gastou 100 milhões em 2 jogadores que a torcida odeia. Rony e Júnior Santos. 100 milhões de reais. Um desperdício de dinheiro. Fora a folha de salarial. Contei aqui só a contratação dos clubes, com os clubes. Então o Atlético vai ter que mexer bastante. Vai ter que apostar bastante em categoria de base. Porque a forma de um clube... Vamos colocar, porque tem os clubes do eixo. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, esses clubes sempre vão faturar muito porque estão no centro, nos grandes centros, tem grandes torcidas. Clubes fora do eixo como Atlético, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, esses clubes têm que ser muito certinhos. E a categoria de base tem que ser o pilar desses clubes. Por quê? O que vai fazer o Atlético sair de 600 milhões para 1 bi não vai ser a torcida. Por mais que a torcida do Atlético, cada ano que passa, ela aumenta a arrecadação do clube, com a arena, com o sócio-torcedor. Mas isso tem um teto. O que vai fazer o clube arrecadar 1 bilhão vai ser venda de jogadores. O Palmeiras é isso. O Palmeiras começou a vender todo ano 300, 400 milhões, 300, 400 milhões. E isso você vai poder usar no futebol. O futebol vai ser rentável a partir de venda de jogadores e a categoria de base que vai trazer isso para o clube. Então, sobre as regras são isso. E agora a gente vai entrar na questão da punição. Das punições, né? Aqui, as punições, elas podem ser de caráter progressivo, ou seja, começa com uma advertência pública, depois uma multa, que é uma multa de dinheiro, retenção de dinheiro, então, vamos supor, a CBF tem que pagar a premiação da Copa do Brasil, o clube está devendo um outro clube, ela retém esse dinheiro para passar para o outro clube. Transfer ban, dedução de pontos, rebaixamento e, por último, a não concessão ou cassação da licença, que é o clube não poderia jogar nenhuma competição da CBF. Aqui, as punições são progressivas, ou seja, você não começa tomando um rebaixamento, você começa tomando a advertência, depois a multa e assim vai. Só que não foi explicado se, por exemplo,
O clube atrasou uma vez, aí ele toma advertência, aí ele pagou. Aí ele atrasou a segunda vez, a gente não foi explicado se começa lá de cima de novo. Ou por ele ser um devedor ali repetido, ele já vai pular a punição dele, vai para a multa, vai para transfer ban e tal. Então isso não foi explicado, isso deve ser explicado posteriormente, que quando começar. Mas as punições é para manter o sistema, vamos dizer, o sistema sustentável, porque se você não tiver punição, o clube faz do jeito que é hoje, que ele sabe que não vai acontecer nada, e se postergar muito, a justiça manda ele pagar depois de 4 anos. Então, eles, com a punição, vai dando, pô, faz um plano para o clube pagar em 6 meses, 1 ano e tal. Não pagou, retém a receita dele lá da premiação. Pô, mesmo assim, continua atrasando. Então, toma o transfer ban, não pode registrar mais nenhum atleta. Não pagou mesmo assim, começa a perder ponto, rebaixamento e assim vai, até a falência, né? Mas acho que no mais é isso. Muito obrigado por esse primeiro vídeo. Deixa seu like aí se você gostou, se você curtiu o vídeo até o final. Meu primeiro vídeo. Estou muito feliz de começar esse projeto novo aqui no YouTube. Estou aprendendo ainda a lidar com as câmeras, lidar com todo o sistema que tem aqui, mas gostei muito de fazer esse vídeo. Vamos ter muito tema interessante para falar sobre a SAF do Atlético. A SAF do Atlético está muito em alta agora. Essa questão de aporte, questão do sócio foi preso, questão de diluição ou não da associação, essa questão da dívida, novo CEO. Então a gente vai abordar tudo isso em próximos vídeos. E eu já tenho um vídeo muito na mente, assim, que é um vídeo sobre a dívida do Atlético, sobre a evolução da dívida e de quem que é a culpa da dívida do Atlético ter chegado desse tamanho todo. Se são os donos, se são as antigas gestões, se não tem culpa de ninguém, a culpa é do sistema que era antes. Então a gente vai abordar isso nos próximos vídeos. Então um abraço, valeu!